Meus irmãos e irmãs encarnados e desencarnados, que o Mestre Jesus encontre afinidades com os nossos sentimentos, agora e sempre, são os nossos desejos iniciais. É um prazer muito grande, sempre que nós encontramos nesta casa, casa que representa um hospital, que representa uma escola, e representada muito bem pela direção espiritual, que são responsáveis por esta casa e que tem a benesse de nos receber de braços abertos. É muito bom quando nós encontramos uma parte desta família. É muito bom entendermos que a família espiritual nos aguarda. E é esta família que nos aguarda que é realmente a verdadeira família universal. Lá, como disse o Mestre Jesus, somos todos iguais a partir daqui, mas lá nós temos mais tempo, muitas das vezes muito mais tempo para refletir. O Livro dos Espíritos nos informa que a reencarnação pode se dar a partir de horas do desencarne a milênios de anos. Mas normalmente as notícias que nós temos, às vezes perduramos por muitos e muitos anos no mundo espiritual. A nossa conversa hoje é exatamente sobre as coisas terrestres e celestial. E, como disse o nosso irmão Juvandir, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 136, psicografia de Chico e Emmanuel. Então, é exatamente essa bondade dos Espíritos que nos trazem mensagens desta forma, para que nós possamos refletir o que estamos fazendo, o que viemos fazer, o que vamos fazer quando daqui sairmos. Então, através desses ensinamentos, nós nos conscientizamos melhor a nossa existência. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativa à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que os desencarnados não se fazem mais explícito quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como nós gostamos, não é? Como nós gostamos de interrogar os nossos irmãos quando comunicam através da mediunidade aos nossos irmãos instrumentos da espiritualidade, e nós somos cheios de dúvidas, né? Se tivermos oportunidade, perguntamos e perguntamos e perguntamos. Muitas das vezes, queremos soluções que eles não nos podem dar. Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Exemplo, nós temos uma obra que nos traz um exemplo exemplos famosos com relação a esta interrogação. Vamos repetir a interrogação. Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Queremos saber como é que vive no mundo espiritual, como é que são as coisas, como é que são as casas. Tem casas? Nós muitas das vezes não temos consciência do que contém na vida espiritual. Através de que meios se organizam hierarquicamente, terão governos
nos moldes terrestres? E indagam outros: por que os cientistas libertos do plano físico não voltam aos centros de pesquisas e curas das moléstias incuráveis para acelerar o progresso mundial? Como nós gostamos de atribuir atividades para os nossos irmãos que nós chamamos de mentores, né? Não, o mentor, costumamos dizer o seguinte: meu mentor vai cuidar disso. Será que nós temos mentor? Meu mentor? Não, meus irmãos. Nós não conhecemos esta colocação nas obras básicas de Kardec e nem nas obras de conceito da doutrina espírita. São espíritos trabalhadores que, por acréscimo de bondade, nos assistem 24 horas por dia. Meu mentor? Contratei? Assinei carteira? Não. Nós temos irmãos que nos acompanham por acréscimo de bondade por muitas e muitas reencarnações, mas não são propriedades nossas. É a benesse do Pai que nos concede esses irmãos para nos assistir em nossas fraquezas, em nossas necessidades, em nossas indecisões. Então, são irmãos que contribuem conosco, com certeza. Existem muitos e muitos. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Esquecemos de uma coisa que Jesus disse no Evangelho, né? Faça da sua parte que eu te ajudarei. Não, vamos atribuir os nossos irmãos para resolver. Deus toma conta disso. Deus não vai tomar conta de nada. Deus nos criou, nos deu apenas 2 itens para construirmos a nossa felicidade: discernimento e livre-arbítrio. Kardec interroga os irmãos espirituais no Livro dos Espíritos, perguntando por que Deus então não resolve o problema das inquietações da humanidade? E eles respondem: não podem, porque senão nós seríamos máquinas na mão dos espíritos amigos ou na mão de Deus. Teremos que fazer tudo o que eles determinarem, não é verdade? Nós faremos tudo de acordo com o que nós programamos, seja bom ou ruim as nossas atitudes, nós programamos. Mas quando encontramos dificuldades, atribuímos ao Pai, né, para resolver. Deus toma conta. Já tomou conta, já nos gerou, já nos criou. E Jesus diz que todos nós somos filhos de Deus e que somos todos iguais perante a Deus. Então não tem prioridade para ninguém. E aí acaba com o conceito dos milagres. Ah, mas Deus fez milagre para fulano de tal. Não. Se eu recebi alguma benesse do Pai e dos irmãos amigos, é pelos meus méritos. Méritos. Se não tivermos, não vamos receber. Pergunta 661 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os irmãos se é útil as nossas preces para resolver os nossos problemas. E eles nos informam que não. Que não. Que a melhor resposta são as nossas atitudes, as práticas do bem. Os espíritos comunicantes têm tratado, sim, do progresso material, das criaturas humanas e das tarefas mais altas, só que ainda não foram integralmente ouvidos. Muitos preferem comentários prematuros. Ah, mas eu pedi, não recebi. Ah, mas, entendeu? Então, a gente pede coisas prematuras. Então, veja que este livro, se nós tivermos a condição de ler, que acredito que todos nós temos, aqueles que não leram, devem ler. Aqueles que já leram esse livro, devem estudar, para que facilite o nosso entendimento com relação a estas interrogações de casas, de atendimento, como é que funciona o plano espiritual. Esse livro já foi instrumento de um filme.
Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier e Espírito André Luiz. Então, neste livro nós vamos encontrar o mecanismo do lado espiritual. Nós vamos entender a nossa irmã Laura com o seu esposo Ricardo, nos contando o trâmite da vida. Ela que ficou viúva 18 anos e o nosso irmão Ricardo havia desencarnado. E ela lutava com tanta dificuldade, lutou com tanta dificuldade com os pequeninos filhos. Até então, depois de 18 anos, ela desencarna e foi exatamente para o nosso lar. E foi ter contato com o seu esposo. E fizeram um compromisso de continuarmos juntos, de continuarem juntos. Então, ele veio para o plano espiritual, reencarnou e ela ficou 3 anos ainda, cuidando de Lísia, que era sua filha, seu filho, filho. E após os 3 anos, ela disse que então viria a reencarnar, porque ele já a aguardava no plano material, para continuar o trabalho. Por que Ricardo foi primeiro? Por quê? Para preparar, ela chama de ninho, preparar o ninho para recebê-la. Trabalhando e trabalhando. Preparou-se o ninho. Ela chegou, comprar uma casinha barata, casinha simples, 30 mil bônus, e estes bilhetes do bônus é exatamente os bilhetes que nós recebemos, que nós chamamos de bônus, através da prática do bem que realizamos aqui. Começamos aqui no mundo material. Será que nós temos alguns já preparados? Bom analisarmos isso, né? É bom pensarmos nisso. Será que eu já tenho alguns bônus? Então, meus irmãos, uma certa época, na comunhão cristã Bezerra de Menezes, na 504, uma turma de companheiros que a gente estudavam juntos, né? Pedi para eles que fizesse uma síntese do livro Nosso Lar, que foi matéria de um semestre. E aí, passei para todos eles, eu digo, no final do semestre, nós vamos ver a síntese de cada um, para podermos discutir se tem algumas dúvidas. Deveria ser uma média de 20 pessoas, 20 companheiros nossos que estavam estudando. Sabe quantos levaram a síntese? Vocês sabem quantos levaram? Nenhum. Simplesmente nenhum levou uma síntese do livro Nosso Lar. Então, é exatamente o que disse aqui o nosso irmão. A preguiça humana. Não, amanhã eu leio. Amanhã eu estudo, depois eu vejo isso, agora? Não, agora eu sou jovem, eu preciso curtir minha vida, eu tenho as baladas, eu tenho uma série de compromissos, nós nos amadurecemos, e aí nós enchemos de compromissos, reunião aqui, reunião não sei onde, e emprego, e nós temos famílias, temos que cuidar, filhos, e aí nós nos perguntamos, será que amanhã estamos aqui? Será que amanhã temos certeza que amanhã nós estamos aqui para ler esse livro ou estudar esse livro? Então, é difícil. Os espíritos comunicantes têm tratado, sim, voltamos a repetir, do processo material das criaturas terrenas e das tarefas mais altas, só que ainda não foram integralmente ouvidos. Muitos preferem comentários prematuros.
É necessário o homem compreender que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Não, o meu mentor, ele resolve. O meu companheiro de batalha, eu tenho um mentor, eu vejo ele constantemente, ele me ajuda a resolver isso daqui. Lembremos de uma coisa: sempre nós pedimos, depois que acontece alguma coisa que nos inquieta. E aí esquecemos de Jesus. Faça da sua parte que eu te ajudarei. Jesus não disse que resolveria nada. Ele ia nos ajudar. É bíblico isso daí. Mas nós não fazemos da nossa parte primeiro, nós fazemos por último. Papelzinho pedindo socorro, prece para pedir o socorro, trabalho fulano de tal para resolver o nosso problema. Quer dizer, nós esquecemos de fazer da nossa parte. Então, não estamos seguindo Jesus. E para ser espírita, não tem como ser espírita se não formos cristãos. E para sermos cristãos, temos que lutar. É claro que nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer nessa reencarnação. Nossa irmã Laura, voltamos lá. Mas o nosso irmão Ricardo, após um levantamento através das anotações de todos os seus procedimentos, entenderam e foram recebidas informações dos irmãos que os conduziu em trabalho de análise psíquico, reconheceram a necessidade de permanecer no processo reencarnatório por mais 300 anos. Mas nós achamos que aqui voltou para o plano espiritual, está tudo resolvido, né? Criança foi para o céu. O velho sofreu muito, está com Jesus, está com Deus. Nós construímos lugares para colocar os nossos irmãos, quando na verdade esquecemos de construir o nosso. A grande tarefa do mundo espiritual é trazer conhecimentos, ensinar aos homens a ler e reconhecer os sinais divinos que a vida terrestre contém, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior, diz Emmanuel. Mas como é que eu vou entender esses sinais? Como é que eu percebo esses sinais do nosso Pai Celestial? Ah, meus irmãos, se observássemos a partir de onde estamos sentados agora, nós íamos reconhecer os sinais de Deus. Porque essa madeira que compõe esses bancos não foi inventada pelo homem. Isso foi uma pequenina semente jogada no solo que produziu esse material. Os homens manipulou. A triade é muito interessante. Deus em primeiro lugar. Segundo, inteligência, que somos nós, fagulha de Deus, criação dele. Terceiro, matéria. Da mais bruta possível até a mais rarefeita que existem. Essa matéria é universal. Essa matéria é de Deus. Essa matéria não é criada pelo homem. Essa matéria é manipulada pelo homem em vários segmentos da sociedade, da ciência, dos físicos, enfim, dos químicos e vai para aí fora. Manipulamos porque Deus nos concede, através do estudo, esta benesse de manipular esta matéria para o nosso bem-estar e do nosso semelhante. Olha que beleza aqui. Beleza desta casa, né? Estamos bem acomodados, né? Toda esta matéria que está presente aqui é de Deus, é criação de Deus. O homem manipulou, é a criação de Deus. Livro dos Espíritos, Atributos da Divindade. Pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso o sentido. O nosso sentido não é compatível ainda para entender a inteligência de Deus. Para compreender a natureza íntima de Deus. Ah, mas tem muitos de nós até achamos que Deus está juntinho conosco, tá? É claro que está.
Nós somos filhos dele, ele está junto conosco. Mas nós entendemos? Quem é que pode? Qual o técnico, o maior técnico que a ciência descobriu, que entendem o nosso psique completamente? Quem é que já viu falar que houve um transplante de memória, cabeça? Até agora nós não conhecemos matéria nenhuma que nos diz que já foi transplantado. Porque neste computador, só o proprietário tem a senha que Deus nos concede. Não conseguimos. Nós não conseguimos penetrar na mente de alguém. Portanto, nós gostaríamos que todos pensassem como nós. Jamais vai acontecer. Porque cada um de nós é um pequeno mundo. Cada um de nós é um pequeno mundo nesse globo maravilhoso que Deus nos concedeu para viver. E a ciência nos prova esta desigualdade dos seres. Ninguém é igual a ninguém de acordo com as nossas impressões digitais e de acordo com a nossa íris do olho, que é mais perfeita ainda. Então, veja como somos diferentes. E Emmanuel fala sobre isso, dizendo que Deus não criou xerox de ninguém. Emmanuel também fala sobre isso. Pergunta 11. Será dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando nós retornarmos para o plano espiritual, depararmos com essa ficha que nós dizemos há pouco instante, nós vamos ver que aqui ainda não sabemos praticamente nada. E é lá que nós vamos ter tempo para começar a despertar, começar a estudar. Nossa Maria João de Deus, mãe do Chico, não tinha muitos anos que ela tinha desencarnado. O próprio Chico fez uma psicografia de uma matéria através do espírito dela, dizendo que ela era analfabeta e que não assinava nem o nome, dizendo que já havia estudado, já falava 8 línguas, e tendo o Esperanto em primeiro lugar. Veja como é que lá estuda, lá trabalha, lá tem casa, lá tem cidade como o nosso lar, e tantas outras que Jesus faz referência, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então veja o quanto ainda somos pequenos nesse nosso globo. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Mas nós criamos a imagem de Deus, né? Não. Qual será a forma que nós vamos ver Deus? Como dizíamos agora, vamos reconhecer Deus em qualquer lugar que nós estivermos, porque somos criação dele e tudo que está ao nosso redor é criado por ele. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Mas eu sou químico, eu sou não sei o quê, eu sou engenheiro, sou médico, não sei quantos doutorados, fiz não sei o quê. Não vamos entender, nós não vamos compreender esta natureza íntima de Deus, porque estamos muito distante, mas muito distante de Deus. Então não temos como entender, né? À medida que ele se desenvolve o senso moral, ou seja, seu pensamento penetrará melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, que aí nós vamos olhar para o sol, vai ver que não é obra do homem, vamos olhar para as estrelas, vamos ver que não é obra do homem, vamos olhar para os satélites, vamos ver que não é obra do homem, e por aí vai, N obras que nós vamos encontrar que não é obra do homem. E nos dizem os grandes sábios que se a obra é inteligente, como esses quadros fantásticos de não sei quantos milhões de dólares que são rematados pelo mundo afora, se são obras maravilhosas, fantásticas, o Criador é muito mais inteligente. Admiramos um computador. Quem que não admira? Todos nós admiramos, né? Mas o computador primeiro que surgiu gastava uma carreta para carregar. Hoje nós encontramos no relógio.
Mas quantas peças tem esse computador? As peças do nosso computador, não sabemos avaliar. Então, aí vamos começar a fazer ideia das coisas de Deus. E vamos ver o quanto é grande as obras de Deus. Pergunta 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideias de algumas de suas perfeições, que é o que nós acabávamos de citar. Alguma de suas perfeições, que acabávamos de citar agora, para que nós possamos entender melhor a grandeza desse Criador. Pergunta a resposta. De algumas sim, os homens as compreendem melhor a proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Nós pensamos, criamos uma ideia, só que muitas das vezes deparamos com aquela realidade, aquilo que nós pensávamos como realidade, e vamos ver que a nossa ideia é distorcida, não é aquilo que nós pensamos, não é? E na pergunta 13 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? É uma pergunta. E os amigos espirituais respondem no Livro dos Espíritos: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Aí nós vamos ter uma ideia, dizer, não, tudo que nós olharmos abrange tudo como criação de Deus. Os Espíritos respondendo para Kardec. Continua a resposta: sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meio de exprimir. Quer ver um exemplo? Quem é que consegue exprimir, através de uma palavra, o sentimento? O sentimento de alguma coisa, o amor por alguma coisa. Qual é a palavra que expressa na realidade o que é isso daí? O nosso dicionário traz algumas respostas, mas será que satisfaz o nosso pensamento? Não. Para essas coisas, nós não encontramos uma resposta definitiva. 2 e 2, não, no mundo inteiro diz que é 4. Nós não vamos encontrar uma resposta taxativa dessa forma. Continua. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Se tivesse alguma coisa superior a tudo isso que nós estamos falando, então não era de Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, tudo que nós imaginamos ainda é pequeno, ainda não sabemos se é uma verdade. Se é uma verdade, nós conseguimos entender o que é matéria. A ciência, por exemplo, nos traça em minúcias o que é a matéria. Mas tem tanta propriedade que a ciência não traz, que na pergunta, uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta pela essência do corpo nosso, o corpo perispiritual. Os próprios espíritos não tinham uma resposta taxativa, disseram que seria uma matéria de quinta dimensão. Nós temos ideia que seja quinta dimensão? Livro dos Espíritos. Capaz que nós não temos ideia o que significa a quinta dimensão. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Será que o nada produz alguma coisa? Não tem lugar nenhum no mundo que a ciência diz que o nada produz alguma coisa.
Nada, não tem. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. Será que existiu o ser anterior de Deus? Jesus disse que não. Diz que Deus é o Supremo. Que tudo que existe é criação dele. É assim que de grau em grau é que remontamos ao infinito e à eternidade. Caminhando, meus irmãos, lutando. É imutável? Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. É imutável, pode mudar. Qualquer hora pode mudar as coisas de Deus. Quem foi, onde foi que a ciência disse que as coisas do universo, a criação de Deus mudou em algum lugar? Não é mais criação de Deus? Aonde foi que nós encontramos? Na ciência do mundo, aonde quer que seja. Onde encontramos? Então, não é verdade. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Tudo que nós chamamos matéria. Porque se toda matéria é criação dele, então nós desconhecemos realmente quem criou, que só pode ter sido Deus, que ele é imutável. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. A matéria ela é manipulada pelo homem, mas transformar a água deixou de ser água a partir de agora. Onde é que nós encontramos? A lua não tem mais lua a partir de hoje. Onde é que nós encontramos? Quer dizer, ele nunca mudou. As coisas de Deus nunca mudou. Por isso é dessa forma. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria coordenação do universo. Não existiria. É onipotente. Ele o é porque é o único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou não poderoso quanto a ele, e então não teria feito todas as coisas não houvesse feito, seria obra de um outro Deus. Não surgiu mais uma coisa nas obras de Deus que ele não criou, foi outro Deus que criou. Quando que nós encontramos isso? Onde? Em quais obras? Em qual estudo? Então, meus irmãos, a vida é assim. Esse Deus que nós falamos que parece uma coisa abstrata, não é abstrato, não. Ele não é abstrato, não. Ele está presente. Só não conseguimos entender a sua inteligência. Mas as obras que ele nos deixou, nós conhecemos já algumas. Algumas obras nós já conhecemos. Algumas. Porque nesse patamar que nós estamos, tem muita coisa que Deus criou que nós não temos o conhecimento por faltar em nossa mente a capacidade de raciocínio, como nós vimos em matéria anterior. É soberanamente justo e bom. A sabedoria a providência das leis divinas se revela assim nas mais pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Não temos como analisar. Foi ruim eu ter criado a água? Foi ruim? O que nós encontramos de matéria que nós achamos que foi ruim? Não encontramos nada. Mudamos algumas propriedades da matéria para tornar corrosiva, ou se não H2O, como é o caso da água, mas isso é propriedade do homem. Isso é a inteligência do homem que Deus nos permitiu que pudéssemos desenvolver essa inteligência aqui e que nós desenvolvemos muitas das vezes para construir máquinas de acabar com a humanidade. Quantas são as máquinas que nós temos? Mas por quê? Como perguntou os nossos irmãos aqui na pergunta no começo da nossa matéria. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós vamos fazer o que nós quisermos. E aí nós lembramos do Cristo. Livres da semeadura e escravos na colheita.
Ah, mas aquela criancinha aconteceu um negócio tão triste, aconteceu uma morte tão triste, que chamou a atenção do mundo. Estamos vendo o biológico, esquecemos do espírito. Será que o espírito também é criancinha? Não, meus irmãos. De acordo com os amigos espirituais, em muitas e muitas criancinhas que estão nascendo agora ou recém-nascida, o espírito às vezes é muito mais antigo do que um que está aí com 100 e poucos anos, que é a capacidade do ser humano no nosso órgão. Nós esquecemos, nós olhamos o biológico, mas não conseguimos ver nesse biológico o diretor, o motorista, como diz o nosso irmão Chico Xavier. Esse é o carro que nós precisamos, esse processo biológico é o carro que nós precisamos para conduzir o nosso espírito em nosso caminho. Não, nós vimos o carro, esquecemos do seu diretor. Ainda no livro dos Espíritos, na pergunta 17, é dado ao homem conhecer os princípios das causas? Não, responde os amigos espirituais. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Aqui neste mundo. Não permite. Porque muitas das vezes há coisas que não adianta revelar para nós que não vamos entender nada. Então Deus não permite. Porque diz o nosso irmão Chico Xavier, estamos exatamente no lugar que nós merecemos, de acordo com as nossas necessidades e a nossa escolha. A esposa, os filhos, o marido, o emprego, a posição social, onde residimos, o país que nascemos. De acordo com o Chico Xavier, está tudo certinho. E é claro que está. Deus não nos ia colocar num lugar que não seria um lugar que nós pudéssemos construir a nossa felicidade. E aí ele nos coloca nesse óbvio. Ainda na pergunta 18, para arrematarmos, rapidinho, né? Dá tempo. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E responde os espíritos, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possuis. Meus irmãos, nós agradecemos imensamente a todos pela paciência e pela tolerância. Desculpem as nossas falhas, porque nós estamos no mesmo barco, tentando remar na mesma direção. E juntos que nós vamos nos dar ânimo um ao outro para continuarmos caminhando. É difícil a caminhada, mas é necessário. Não podemos parar, ficar estáticos, não. Vamos caminhar, cambaleando, caindo, levantando, agradecendo a Deus, correndo, fazendo parte de competições, de efeitos físicos. Tudo isso é coisa para nós podermos avaliar a nossa passagem por este mundo maravilhoso, chamado mundo de provas e expiações. Mas é brilhante esse orbe que Deus nos colocou, porque estamos, como diz o Chico, voltamos a dizer, no lugar certo. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que tenhamos um ótimo sono e uma ótima reflexão com relação principalmente o livro Nosso Lar e o livro dos Espíritos.